Eu sei que estamos vivendo em épocas difíceis, não está fácil para ninguém, está todo mundo com muitas restrições em casa, no trabalho, nos meios de transporte, na escola, mas a gente precisa ficar junto. E olha, o Vida e Saúde acontece aí na sua casa, eu sei que tem filhos assistindo, eu sei que de repente a paciência está meio curta, por isso a gente resolveu falar desse assunto que é difícil, mas muito necessário. Antes, pensa comigo nessa frase de William Penn, que foi um grande teólogo, pensador, e ele disse o seguinte: o verdadeiro objetivo da vida é conhecer a vida que nunca terminará. Quando me deparei com esse pensamento, fiquei pensando, nossa, nunca tinha realmente pensado nisso. O nosso objetivo dessa vida aqui é conhecer a vida que nos espera, a vida que Cristo Jesus deu por nós e que garante a vida eterna para todo mundo que aceitar. Então, dedique tempo à palavra de Deus, dedique tempo em conhecer essa vida que nunca terminará. É a nossa dica do dia para você. Bom, e realmente o tema de hoje é sério e para nos ajudar a entender melhor as leis que protegem essas crianças que são vítimas de agressão, a Rafaela Martins conversou com um especialista em direito da criança e do adolescente para esclarecer como a lei enxerga a agressão a menores. Diariamente são registrados aqui no Brasil cerca de 233 agressões de todos os tipos contra a criança e o adolescente. Esses dados que foram reunidos pelo Ministério da Saúde apontaram que em 2017 foram registrados mais de 85 mil casos, é muita coisa. E é claro que esses dados também apontaram algo extremamente impactante. Essas agressões acontecem em grande parte dentro da própria casa e, infelizmente, a maioria dos agressores são parentes, fazem parte da família. É por isso que eu vou conversar agora com o Dr. Evandro, ele que é especialista em direito da família e vai contar um pouquinho sobre os direitos e os deveres da criança. Doutor, explica um pouquinho pra gente, para definir, né, o que seria essa violência, tanto no âmbito psicológico, né, tanto no âmbito físico, para a gente entender o que entra na lei como agressão. Olha, você realmente fez uma distinção boa com relação, e a gente precisa falar do que o que compõe o ser humano. E isso é importante para a gente. O ser humano ele é composto de 5 plexos, 5 vertentes. Uma vertente física, então se eu bater em alguém, a gente está afetando essa vertente física. Se eu tentar matar alguém, também vai para essa vertente física. Agora, para muito mais além do que a vertente física, o ser humano tem uma vertente moral e tem uma vertente intelectual. Elas não se confundem, Em nosso bate-papo, o doutor ainda me explicou que em relação às crianças, as leis não mudam, mas ganham uma atenção maior. Primeiro, se eu atentar contra o físico de uma criança, isso é crime. Não tenha dúvida e não precise ir longe. Código Penal brasileiro. O crime se encaixa no artigo 129, que diz: ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem é crime. A pena para este tipo de delito é detenção de 3 meses a 1 ano. Vale a pena atentar que esse tipo de ação é público, ou seja, dá o direito de qualquer pessoa fazer a denúncia. Então, essa é a proteção que a lei dá. Isso tudo falando de físico, Aí nós podemos falar do moral agora, O moral, e vamos tratar junto moral e intelectual. Moral é o seguinte: primeiro, se eu xingar a criança, se eu maltratar a criança, mas sem ser físico, mas eu falo, sua porcaria, sua criança inútil, tal, isso é uma agressão moral, Isso tem pena na lei? Sim, sim. Se você injuriar a criança, se você difamar a criança, eu não preciso também de outra legislação. O Código Penal também tem penas para isso. Inclusive, no Estatuto da Criança, de acordo com a Lei de número 8.069, criado no dia 13 de julho de 1990, é crime qualquer tipo de opressão contra a criança. O artigo 5º diz o seguinte: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão,
punido na forma de lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, atenção, qualquer pessoa pode denunciar agressão contra a criança. Denuncie, ligue para o 190 ou procure o conselho tutelar em sua cidade. É isso mesmo. Olha, nós já estamos aqui com a psicóloga doutora Silaneide e eu queria saber o seguinte, doutora. O assunto da agressão infantil, ele é muito mais complexo do que a gente normalmente imagina, porque uma agressão física, uma agressão visível é clara, mas existem outros tipos, né? O advogado estava falando aqui, o doutor, sobre agressão moral, e a gente vai destrinchar isso aqui melhor na nossa conversa, mas é sério e causa danos não só aqui agora, mas futuros. Sim, e olha, hoje, né, dia 4 de junho, é um momento não para comemoração e para reflexão, né? Porque nesse momento que nós estamos aqui falando sobre os tipos de agressões e como devemos prevenir e denunciar, muitas crianças estão sendo abusadas neste momento, né? Temos um número bem grande, principalmente aqui no Brasil. E agora, com essa pandemia, o isolamento social, isso tem aumentado bastante. As famílias estão dentro de casa, né? Então, a rotina é quebrada, muitas vezes vem o estresse, o pai e a mãe trabalhando em casa, a criança está ali. Então, muitas vezes, perder a paciência com os filhos, aí para quem é pai, mãe, é normal, né? Um dia que você está cansado e tudo mais, mas se isso é constante, você começa a ir para o lado da violência, a violência tanto física como psicológica, ela vai ter muitos... futuramente, essa criança vai ter muitos traumas, esse adulto, né, vai ter muitos traumas, porque é uma coisa silenciosa, como eu disse, né? O abuso físico dá para detectar. Tem muitos hematomas, muitos pais quebram o braço da criança, quebram o nariz, puxam o cabelo da criança. Então, tem alguns dados que dizem que de 10 crianças que vão a um pronto-socorro, uma sofreu uma agressão física, né? E o pai leva ali para falar, não, mas porque ele levou um tombo, estava brincando no sofá e tal. E muitas vezes não é isso. É uma violência mesmo que ela está sofrendo dentro de casa. Então, é bem pertinente esse programa, esse tema, gostei muito, porque muitos pais estão assistindo nesse momento e também muitas crianças, né? Porque muitas vezes os pais querem esconder algumas coisas das crianças, principalmente em relação ao abuso sexual, à pornografia. Então, esse não é o lado correto. Os pais, eles têm que ter uma intimidade, uma ligação com o seu filho, conhecer bem o seu filho, para o seu filho ter confiança nele. Para quando ele se deparar com uma situação dessa, ele quebrar o silêncio e ele realmente falar para o professor, para o vizinho, para alguém que ele tenha confiança. Tá. Mas muitas vezes essa pessoa que ele tem confiança é o próprio abusador. Aí complica mais ainda a situação. Doutora, deixa a gente conversar um pouquinho sobre uma situação que está acontecendo, né? Porque esses atos de violência estão acontecendo em casa, especialmente nesse tempo que a gente está sendo obrigado a ficar ali mais confinado. E a casa, o nosso lar, teoricamente, é um lugar que deveria ser o nosso porto seguro. A gente tem aqui a imagem de uma família unida, bem juntinha aqui. Então, é o lugar do aconchego, é o lugar que você poderia ter coragem de conversar sobre todas as coisas, sobre refletir, sobre colocar, passar a limpo, dizer o que quer, o que não quer. E a gente tem percebido que por trás, às vezes, de uma família aparentemente bonita, bem formada, existem problemas graves. E a gente vai começar mostrando aqui, a Kelly preparou um display muito legal, falando dos 4 principais tipos de abusos infantis. Vamos começar com o abuso físico. E eu queria que a senhora falasse pra gente, eu acho que é bem clássico, né? Mas essa violência mais agressiva fisicamente. Então, essa agressão, esse abuso, ele é, como eu disse, o mais fácil de ser identificado, né? Porque abuso físico, o nome já está falando, né? Toca ali na criança. Então, a maioria das vezes, quando a criança é bem machucada, o pai vai até o pronto-socorro, dizendo que a criança, por algum motivo, ela se machucou. Mas antes dessa saída, ela já fala, você não pode contar, porque se você contar, você vai apanhar mais, você vai ficar de castigo. E a criança silencia, ela tem muito medo. E a criança, quando ela tá assim, ela vai para a escola, muitas vezes já aconteceu muito o caso de chegar assim, depois que eles descobrem,
que eles procuram ajuda psicológica, a criança conta que muitas vezes os pais a agrediam em partes que ficavam cobertas. Então ela ia até a escola, e em algum momento ou outro, por ela ter um baixo rendimento, por ela estar muito triste, com o corpo dolorido, em atividades que ela teria que usar o corpo, um ou outro professor vai detectar isso. E eles pedem para mostrar e a criança mostra. Então ela tem bastante hematomas ali. Então esse abuso físico é bem mais fácil de ser identificado, mas muitas vezes quando o pai ele quer esconder isso também, ele faz de forma que ninguém saiba e ameaça a criança, que vem aí também o abuso psicológico junto com esse abuso físico. E você que é pai que está assistindo a gente, que tem perdido a paciência em casa e depois se sente culpado, mas depois volta a cometer de novo, quem sabe precisa de ajuda. Quem sabe não, certamente precisa de ajuda. Doutora, eu quero que a senhora fale para esse pai agora o que ele pode fazer quando vier, de repente, um acesso de raiva e ele pensa em descontar na criança. O que dá para ser feito? Olha, eu sempre uso uma palavra, paciência. É isso que os pais têm que ter, porque neste momento estamos todos fora da nossa rotina, é novo pra gente, né? Falando do momento que estamos vivendo agora. Então, às vezes, a criança, ela tá inquieta em casa, ela não tem mais o que fazer, ou então ela não tem uma rotina. Então, o pai, como ele tá ali dentro de casa, o pai e a mãe, eles têm que montar uma rotina para a criança. E se ele vê, cada pai conhece seu filho, Sim. né? Nem todos os filhos são iguais. Então, se aquela criança é bem agitada e naquele dia ela não rendeu muito e ela tá querendo muito alguma coisa, o pai tem que parar, ele tem que dar um tempo para essa criança, porque ela pensa diferente do adulto. Não é verdade? Então, eu não posso descontar o meu estresse do dia numa criança. Então, essa palavra, paciência, tem que ter. Tá. Sem contar que a criança não tem o mesmo nível de experiência que você adulto. Então, Sim. por favor, põe o pé no freio e antes de fazer qualquer besteira, de repente muda o foco, olha para a janela, olha para outro lugar para não cometer aquilo que você não quer cometer. Doutora, seguindo aqui, a gente pode perceber um outro tipo de agressão bastante comum, mas muito silencioso, o abuso psicológico. Sim, esse abuso psicológico, ele é, como você disse, silencioso mesmo, né? Porque a criança, ela muitas vezes acha que ela é culpada daquelas palavras que ela está ouvindo, porque o pai chega cansado em casa e ele não tem paciência com a criança e ele começa a usar palavras, né, que vão afetando a mente daquela criança. Você não deveria ter nascido, eu vou embora dessa casa, ou então é culpa sua. E a criança, ela internaliza isso como se ela fosse a culpada de tudo que está acontecendo. E ela vai guardando isso, ela vai ficando quieta, pode vir aí uma depressão, pode gerar uma ansiedade muito grande. A criança parte para o lado da obesidade também. Ela não dorme direito. Então, muitas vezes, os pais, eles têm que tomar, muitas vezes não, sempre, né? Tomar cuidado com o que eles estão falando, principalmente quando é aquele dia que não foi bom para você. Mas a criança não tem culpa, desconte em outra coisa, saia, vá dar um grito, vá correr, vá fazer alguma outra coisa, tomar um banho gelado, coisas para você se livrar disso que você está sentindo nesse momento e tenha um olhar especial para aquela criança, porque ela não tem culpa. Então, essa pressão que eles fazem, brigas dentro de casa, muitas vezes, que ofendem a criança internaliza tudo isso, como se ela fosse a culpada de tudo que está acontecendo. Boas dicas aqui para o adulto e eu queria ressaltar também o poder da oração. Você que já sabe que está sofrendo, que está passando por problemas, dificuldades, entregue a Deus a sua dificuldade e peça a Ele sabedoria para construir um lar de aconchego e acolhimento também. Doutora, a forma de abuso sexual talvez seja a mais assim falada e a mais temida e a gente também precisa se atentar aos sinais, porque ela também pode ser silenciosa. A criança pode ser ameaçada e não abrir a boca até muito tempo depois. Sim. Bom, no consultório, a maioria dos pacientes que procuram, né, a mãe procura ajuda ou algum parente, a maioria, vamos dizer assim, 70% é por abuso sexual. Tá. E causa muitos traumas, muitos, na vida adulta, né? Principalmente porque, assim, o pai, ele muitas vezes participa disso, é aquela figura masculina que vai ser o abusador no caso do abuso sexual, né? E já o psicológico, muitos estudos falam sobre isso, que já é a mãe, porque se estressa mais fácil e tal. Então, nesse caso do abuso sexual, as mães,
principalmente, né, que estão ali mais com as meninas, né, que cuidam mais, elas têm que ter um olhar bem diferenciado com a menina. Tem que explicar muitas coisas, estar sempre presente. E muitas vezes as pessoas confundem, será que eu posso tomar banho com meu filho, com a minha filha? Eu tenho medo e tal. Então tem uma grande diferença ali da mãe estar no quarto com a filha e estar se trocando e ela olhando, do que, por exemplo, ela estar ali com o pai e tomar banho com o pai. Então, seriam coisas que as mães devem ficar de olho. Qual que é o relacionamento dela com o pai? Certo. Como é a vida deles ali? Então, é bem delicada essa questão do abuso sexual. Doutora, o último caso que a gente quer citar aqui, existem outros tipos de violência, de abuso, mas a negligência não deixa de ser também um abuso, não é? Sim, muitas pessoas acham que não, né? Não, mas a negligência não é, eu tô fazendo isso porque eu preciso trabalhar, eu tenho que deixar em casa, na casa de um vizinho, eu tenho que fazer isso, porque se eu não sair de casa, se eu não colocar comida dentro de casa, essa criança vai passar fome. E muitas vezes a mãe sai de casa, volta no outro dia deixando uma criança sozinha, ou deixa com um vizinho, né? Ou deixa a criança sozinha. Não, uma coisa que a gente está vendo muito hoje em dia é uma questão básica que muitas vezes as pessoas acham que não é negligência, é o cartão de vacina, tá? Os pais que estão assistindo que não vão lá em dia com o cartão de vacina da criança, não os levam ao médico, não dão apoio educacional. Não dão uma alimentação saudável na medida do que cada família pode ali oferecer para a criança, tudo isso é negligência e muitas vezes os pais acham que não é. Então tem que ter muito cuidado com essas coisas. Falar para a criança, olha, eu estou indo embora de casa, vou deixar você aí, você vai ter que se virar. Uma criança muitas vezes de 10 anos. Isso é uma negligência, porque ele sai de casa, deixa a criança se virando sozinha. Crianças que têm que preparar o seu próprio almoço, crianças que muitas vezes não sabem lidar ali com o fogão, com outro utensílio cortante que tenha dentro de casa. Com certeza, precisa levar a sério, gente. Agora é o seguinte, uma criança que tem um potencial de uma infância que vai interferir na sua vida adulta depois de maneira positiva, pode ter essa infância interrompida e depois, futuramente, vai sofrer diversos prejuízos. A gente tem aqui, olha, o alcoolismo, doenças mentais, obesidade, a doutora mencionou, doenças crônicas como consequência de um desses tipos de abuso. É bastante diferente do que a gente pode imaginar, mas você vai estar interferindo de maneira terrível na saúde posterior dessa criança. Pensa nisso. Doutora, a gente tem aqui várias interações e eu queria te mostrar uma dessas perguntas que estão chegando aqui pra gente, muita gente tentando colaborar aqui com Vida e Saúde, tentando tirar sua dúvida. Eu quero mostrar a primeira, pode aparecer, joga na tela aí, isso. O Helder Silva está dizendo, quando a mãe é alcoólatra e leva o filho para bares e faz uso de bebida, pode ser a mãe ou o pai, né, Helder? Na presença da criança, que tipo de denúncia eu posso fazer a respeito? Olha só, uma das coisas que a gente tem que saber é que o Disque Denúncia está aí. Você tem o sigilo total, eles não vão falar o seu nome, então você vai estar protegido também. Se um caso desse acontece com frequência, você tem que acionar o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar, dentre todos esses órgãos, todos estão capacitados, mas o Conselho Tutelar, ele tem um olhar bem especial para a criança, eles já trabalham com isso, eles já sabem como lidar. Certo. Então, você vai na lista telefônica aí da sua casa, o número na prefeitura, você já encontra o telefone do Conselho Tutelar, aciona e rapidinho eles já entram com uma intervenção. Ótimo. Temos outra interação aqui. A próxima pergunta é anônima. Descobri que meu vizinho abusa da filha de 2 anos. Fui na creche, fui na delegacia, fui no Conselho Tutelar e ninguém resolveu. O que mais posso fazer para impedir que isso continue? Que história triste. Sinto muito, viu? Doutora, o que dá para ser feito? Dá para ir além do Conselho Municipal ali? Olha, que triste isso, né? Porque acionou todos os órgãos, né, que a gente tem aí em mãos para poder nos ajudar. Mas você pode ir além sim, porque é uma vida, é uma criança, né, que está sendo abusada e 2 aninhos ainda. O que você pode fazer? Você pode estar ali se aproximando da família. Eu não sei qual é o contato dessa pessoa com a família, né?
pode estar indo pedir ajuda para ela, diz que foi até a creche, alguma professora que seja solidária, o diretor dessa creche, e está ali presente, ali junto com a família, já que é a vizinha, né? E você pode estar fazendo alguma coisa, com muita cautela, com muito cuidado, e seja insistente. Se você foi uma vez, 2 vezes ao conselho tutelar, eles não te atenderam, vá outras vezes, ligue no 180 também, que nós temos, né, que protege a mulher, tem o Disque 100 também. Então, você não pode, você tem que quebrar o silêncio, você não pode ficar com esse silêncio só para você. Né? Porque se você esconde também, você fica com a consciência pesada depois, se acontece alguma coisa com essa criança, como se você fizer algo, você vai estar salvando uma vida agora e futuramente. Certeza, com certeza. É um ato de coragem, é um ato de amor, com certeza é o que você precisa fazer. Agora é o seguinte, temos uma última interação. Vamos ver a Aline Dantas. A conscientização contra o abuso infantil é extremamente importante. Ainda há muito o que fazer para salvar a vida dos pequenos. Excelente tema. Obrigada, Aline. A gente está junto, viu? E, doutora, quero agradecer a sua participação aqui no Vida e Saúde. Quem quiser conhecer mais do trabalho da doutora Silaneide pode acessar as redes sociais dela. E você, que é nosso acompanhante aqui, que está sempre junto com a gente no Vida e Saúde, pode também sugerir pautas aqui para o nosso programa através do WhatsApp. Seguinte, vamos fazer um rápido intervalo. Na volta tem estreia aqui, o quadro Destino Vida e Saúde vai arrasar com a Rafaela Martins, mostrando delícias gastronômicas e culturais do Rio Grande do Sul. E ainda, você aprende a fazer essa receita de espinafre, azeitonas e palito de polenta. Tudo aqui no Vida e Saúde e já já.